Está chegando na nossa live, nosso culto de louvor e adoração a Deus. Vamos aguardar alguns instantes até que todos possam conectar. Sejam bem-vindos. Todos nós estamos no santo lugar, e existem anjos aos milhares em redor. Levantemos nossas mãos para adorar em tua presença, ó Cristo amado, no santo lugar. Estamos aqui reunidos, irmãos, convidando seus amigos, seus parentes, para que possam participar conosco. O pessoal está chegando. Vai dando um ok para mim, como é que está chegando para vocês o áudio do violão, da voz. Vai dando um okzinho enquanto o pessoal está conectando. Sejam bem-vindos. Todos nós estamos num santo lugar, e existem anjos aos milhares em redor. Levantemos nossas mãos para adorar em tua presença, ó Cristo amado, no santo lugar. Todos nós estamos num santo lugar, e existem anjos aos milhares em redor. Levantemos nossas mãos para adorar em tua presença, ó Cristo amado, em tua presença, ó Cristo amado, em tua presença, ó Cristo amado, no santo lugar. Creio que muitas pessoas já
conseguiram conectar, nós vamos dar continuidade ao nosso culto. E quero mais uma vez agradecer a tua presença aqui conosco, você que nos acompanha pelo Face, você que nos acompanha pelo YouTube. Que Deus te abençoe grandemente. É um prazer ter você aqui conosco, para juntos adorarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Nós certamente gostamos de nos reunir na casa do Pai, como nós tínhamos o hábito todo domingo, também durante a semana, nas atividades da igreja, nos reunirmos, nos encontrarmos, nos abraçarmos, e ali realmente congregar e ter um momento de comunhão. Mas a palavra do Senhor diz que a hora é essa, já chegou, que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Porque as pessoas achavam que era num monte determinado, ou no outro monte determinado, que ali que o Senhor estava. Jesus diz isso exatamente na conversa com a mulher que lhe dá água, a mulher samaritana, que diz assim, olha, a hora é essa, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, nós estamos aqui em espírito e em verdade para adorar o Senhor, e o lugar onde nós estamos, e o Senhor fala conosco, através desse canal, é um lugar santo, porque o Senhor está conosco. É um lugar separado, porque santo é separado. Nós temos esse momento separado para adoração. Então, quero convidar você a fechar os seus olhos, e nós vamos orar nesse instante. Feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos reunir, mesmo distantes uns dos outros, mas nos reunir através desse canal, desta instrumentalidade, desse equipamento, para juntos, como tua igreja, espalhada na face da terra, te adorar, te bendizer. Por isso, ó Deus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, mesmo imperfeito como somos, mas dirigidos e guiados pelo teu Santo Espírito. É assim que oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, Salmo de número 78. Salmos 78. Nós vamos ler do verso 1 ao 8º, de 1 a 8. Salmos 78, de 1 a 8. Estou aguardando que você abra pelo seu smartphone, para que você não perca o hábito de também abrir a Bíblia, de acompanhar a leitura, porque mesmo que a gente leia ou que a gente projete aqui na tela, é bom que você continue manuseando a palavra de Deus. Salmos 78, de 1 a 8, diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Quero destacar aqui o verso de número 7. Diz assim: para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Isso é a nós, irmãos. Nós não estávamos naquela época. E eles contaram as vindouras gerações a ponto de chegar a mim.
chegar a você, para que nós pudéssemos, para que nós colocássemos em Deus a nossa confiança e não nos esquecêssemos dos feitos de Deus. E também nós devemos observar os seus mandamentos. Que Deus te abençoe grandemente, que você esteja atento à voz do Senhor nesta noite e no seu dia a dia. Nós vamos cantar o hino de número 3 do nosso inário. Vamos louvar ao Senhor com esse hino. Jesus, aos meus meninos mencionados, eles teu conselho receber, sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa vai crescer, todos seus irmãos retirados, Deus guiando-os bem os teus entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina os teus espíritos divinos, ensina as trevas dos teus corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha clarar as tuas instruções, maravilhosas forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer. O Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra que acabamos de ler. Muito obrigado, Deus, por poder nos reunir com liberdade, ó Deus, e declarar a nossa fé em Ti. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, ó Deus, pelas pessoas que têm se aproximado de nós, através da pregação da Tua palavra. Venho lhe pedir, ó Deus, que o Senhor visite cada lar aqui representado. É assim que oramos, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia, seu smartphone, seu computador, Salmo 119. Salmos 119. Nós vamos ler do verso 1º ao 8º também. Salmos 119, de 1 a 8. Está aguardando você abrir a sua Bíblia.
mudo, vou voltar à leitura. São alguns erros técnicos que a gente tem aqui, mas corrigimos agora. Vamos ler novamente. É bom que eu faça a leitura 2 vezes, né? Vamos lá? Salmo 119, de 1 a 8. Diz assim: Bem-aventurados os repreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e os buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração. Quando tiver aprendido os teus retos juízos, cumprirei os teus decretos, e não me desampares jamais. Amém? Nós vamos ter agora, irmãos, um momento de oração, um momento de confissão. O salmista aqui, ele nos apresenta que somos bem-aventurados se formos irrepreensíveis no caminho, porque se andarmos na lei do Senhor, seremos bem-aventurados. Seremos bem-aventurados se guardarmos as prescrições do Senhor e buscarmos de todo o coração. Sabemos que diante das dificuldades que temos enfrentado no nosso dia a dia, das notícias que temos ouvido pela televisão, pelo rádio, pela internet, muitas vezes passam pensamentos e até sentimentos em nós. E muitas vezes até perguntamos: Senhor, por que o Senhor não age? Muitas vezes deixamos de lado os ensinamentos e as prescrições do Senhor. Esse é o momento de você refletir sobre como você tem caminhado com Deus. E se em algum momento você questionou ou colocou em dúvida o senhorio, o governo, a direção, o porquê que tudo isso está acontecendo, será que Deus não está vendo? É o momento de você se colocar diante do Senhor e realizar uma oração de confissão. Confesse diante do Senhor a tua fraqueza, a tua mazela, tudo que tem afligido o teu coração. Converse com o Pai em alguns instantes. Vá conversando com Deus. Sabemos que não é fácil, é difícil, somos pecadores, limitados, somos acometidos de ansiedades, e a palavra de Deus tem nos dito para que lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Devemos confiar na Sua palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, ó Pai, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo que mesmo com o Teu Santo Espírito agindo em nós, reconhecemos que o pecado ainda habita em nós e nos assedia, ó Deus, para abandonarmos o Senhor. Nos assedia, ó Deus, para agirmos de acordo com a inclinação do nosso coração. E muitas vezes, ó Pai, nos deixamos levar por esses sentimentos, pensamentos que vão contrário à Tua vontade. Muitas vezes temos dificuldades no relacionamento porque não observamos a Tua lei. E lhe pedir, ó Deus, que o Senhor continue a agir com poder e glória em nossas vidas, para que possamos, ó Deus, sempre lembrar de todos os ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Que nós devemos buscar sempre a presença do Senhor, não confiarmos nas nossas próprias forças, no nosso próprio entendimento,
mas confiarmos na orientação da tua palavra, na orientação da tua vontade, para que possamos, ó Deus, ser encontrados irrepreensíveis. Porque se cumprirmos a tua lei, porque a tua lei é boa, perfeita e agradável, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, molda-nos, corrige, ó Deus, daquilo que precisa ser corrigido, daquilo que tem impedido a nossa adoração ao Senhor, retira de nós em nome do Senhor Jesus. Coloque em nossos lábios um novo cântico, que nós possamos olhar, ó Deus, para toda essa situação que nos cerca, claro, nos preocuparmos, termos a responsabilidade de cumprir toda a orientação que as autoridades estão orientando, mas tenhamos a alegria que vem do Senhor, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, sabendo que o Senhor tem um propósito maior com tudo isso, que nós somos instrumento nas tuas mãos para levar essa novidade de vida, essa nova perspectiva, para essas pessoas que não estão vendo saída, e nós podemos falar que a solução para todas essas coisas é o Senhor Jesus. Ó Deus, trabalha no nosso coração, trabalha no coração das pessoas que nos cercam, que elas possam entender, ó Pai, que o Evangelho não é loucura. Para muitos, sim, mas para nós é poder de Deus, é refrigério na alma, é pastos verdejantes, é um porto seguro, que as pessoas também possam ter esse desejo de conhecer a Ti e se render aos Teus pés. Que possam reconhecer, ó Pai, que não tem poder em si mesmo, mas depende da Tua presença e da Tua ação na vida de cada um. É assim que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele nos instrui que nós devemos interceder pelas autoridades, interceder pelas pessoas que nos cercam, interceder pelos líderes da igreja, pelos pastores, pela liderança, interceder pela família, interceder pelos seus filhos. Tanto é que no domingo passado nós falamos que os pais assumem o compromisso de ensinar a palavra de Deus, orar por eles e com eles. Nós vamos ter esse momento de intercessão, onde você, com certeza, já deve estar lembrando de alguns nomes, alguns pedidos que foram colocados para você, pessoas que estão perdendo o seu trabalho, o seu emprego, estão desempregadas nesse momento, pessoas que estão passando por necessidades, que o Senhor providencie o livramento, como nós aprendemos pela manhã, que o Senhor vai multiplicar, que o Senhor multiplica, quando nós obedecemos a sua palavra. E eu quero convidar você, onde quer que você esteja, a interceder por algumas pessoas, por algumas vidas, por quem você tem lembrado, por quem tem passado por necessidade, por quem, a pessoa que está no teu coração, ou até mesmo alguém que você quer pregar o Evangelho, e diz assim, olha, eu quero pregar o Evangelho neste ano, para que essa pessoa seja alcançada pela palavra do Senhor. Isso é um bom exercício. Colocarmos diante do Senhor o nome de pessoas que nós queremos alcançar para o Evangelho. E pedir para que o Senhor nos dê estratégia. Pedir para que o Senhor direcione o nosso falar, o nosso viver. Interceda por essas vidas. Está chegando aqui um pedido de oração, vou colocar aqui na tela. Quero pedir oração pela irmã de uma amiga do Águas de Cristo, Cristiane, está com suspeita de Covid, a nossa irmã Kate está colocando aqui o seu pedido de oração pela nossa irmã Cristiane. Queridos, vá colocando os seus pedidos de oração, talvez a gente não coloque aqui na tela, mas esse que chegou aqui aos meus olhos, saltou aos meus olhos, e aqui eu coloquei, para que você interceda.
lembrando do Covid, nosso irmão Paulo Mastro Pietro, presidente do nosso presbitério, conhecido como Paulinho, né? A gente chama ele de Paulinho, magnânimo, na brincadeira entre nós, porque ele é presidente do nosso presbitério. Na semana passada, a nossa igreja já estava intercedendo por ele, ele fez os exames e constatou positivo o Covid. E ele está em isolamento já vinha em isolamento, tomando medicação. Depois que constatou, o médico o isolou por mais 10 dias. Continue a interceder pela vida dele. Na casa dele, o Paulinho, Berenice e Dona Maria, todos 3 no grupo de risco. Né? Eu até brinquei com ele, falei assim, você tem que colocar uma placa na frente da sua casa e dizer que é um asilo, né? Que todo mundo aí é velhinho. Né? E ele falou assim, nós estamos todos nós no grupo de risco. Então, para que Deus use de misericórdia para com eles. Né? Então, nós temos aqui a Kate pedindo oração, né? Pela vida, colocar novamente a vida da Cristiane. Tá bom? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Todo-Poderoso, creio que cada um dos teus filhos está pensando em algum nome, ou em situações, ou em pessoas, a qual estão intercedendo. E sabemos que o Senhor contempla a cada um. Sabemos que o Senhor está ouvindo, e o Senhor está observando, e o Senhor atenderá conforme a tua palavra nos diz. Se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a tua palavra, com a tua vontade, o Senhor nos ouve e nos atende. Nós pedimos a Deus, o Senhor continue a derramar bênçãos sem medida sobre nós, né? Pessoas que foram dispensadas do trabalho, né? Nossa irmã Cristiane, que também foi colocado o seu nome aqui, que está com suspeita de Covid. Nosso irmão Paulo Pietro. Ó Deus, tantos outros que necessitam, como nós mesmos precisamos, nós necessitamos da tua intervenção, do teu cuidado, do teu direcionamento. Continue a derramar bênçãos sem medida sobre nós, Senhor, porque é do Senhor que precisamos. E abençoe, ó Deus, a todos os nomes que foram pensados ou citados nas orações. É assim que eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deixa eu abrir aqui a liturgia. Abra sua Bíblia no Salmo de número 112. Salmos 112. Fala sobre, com um título não inspirado, fala da promessa da vida futura aos piedosos. Salmos 112. Diz assim: Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, e ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua casa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, e a justiça permanece para sempre. E o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos permanecerá. Louvado seja Deus, irmãos. Exatamente por essa palavra, por conta da vida futura, a certeza da glória com o nosso Deus Todo-Poderoso, por conta de vivermos uma vida piedosa, uma vida devota ao Senhor. Nós vamos louvar o nosso Deus
com alguns cânticos. Enquanto isso, eu vou trocar aqui o fone para poder melhor com o instrumento, ok? Só alguns instantes. Vou trocar a tela aqui. Esse Cântico Santo Lugar nós já cantamos no início do culto. Nós vamos cantar aqui esse cântico de louvor ao nosso Deus. Eu te exalto, Senhor, eu te exalto, te adorarei, te bendirei seu santo e glorioso nome. Adoro o Senhor com esse cântico. Te adorarei, te louvarei e bendirei teu precioso nome. Te adorarei, te louvarei e bendirei, te adorarei, te louvarei e bendirei teu precioso nome. Te adorarei, te louvarei e bendirei. Eu te exalto, Senhor, eu te exalto. Eu te exalto, Senhor, para sempre. Eu te exalto, Senhor, eu te exalto. Eu te exalto, Senhor, para sempre. Te adorarei, te louvarei e bendirei teu precioso nome. Te adorarei, te louvarei e bendirei. Te adorarei, te louvarei e bendirei teu precioso nome. Te adorarei, te louvarei e bendirei. Eu te exalto, Senhor, eu te exalto. Eu te exalto, Senhor, para sempre. Eu te exalto, Senhor, eu te exalto. Eu te exalto, Senhor, para sempre. Para sempre. Para sempre. Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. A nossa irmã Luzia tem contribuído bastante com os nossos louvores. E ela pediu um cântico que diz Maranata, um cântico antigo. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. Se você souber, cante comigo. Vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará.
sangue desta cruz. Venho Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, e com Cristo para sempre vou orar. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, e com Cristo para sempre vou orar. Oh, orar, oh, glória e aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue desta cruz. Tenho Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Cristo manda tempestade, Cristo manda tempestade, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Cristo manda tempestade, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar, escutar. Oh, glória e aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue desta cruz. Tenho Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Amém. É o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário que nos liberta de todo o pecado, que nos faz caminhar de acordo com a vontade de Deus. Pastor Wilson. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Deus, o nome do nosso Senhor. Nós temos o privilégio nessa noite de adorar o seu santo nome, louvar ao Senhor, e nós queremos dar graças por isso. Queridos, sem muita demora, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32, eu farei a leitura dos versos 1 ao 5, que é o texto da mensagem dessa noite. O texto que nós intitulamos como Proclamando a Palavra em Tempos Difíceis e a um Povo Rebelde. Proclamando a Palavra em Tempos Difíceis e a um Povo Rebelde. Parece que nós estamos, de fato, vivendo esta época. Moisés estava também vivendo isso no tempo em que ele escreve essas palavras em Deuteronômio, após receber a lei de Deus e ser intitulada essa lei de lei mosaica, que é base e princípio de toda lei divina. Então eu quero ler com você Deuteronômio capítulo 32, versículos de 1 a 5. A palavra de Deus, o nosso Deus, diz assim: Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, e destile a minha palavra como orvalho. Como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva, porque proclamarei o nome do Senhor. Engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto.
procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. Amém. Vamos orar a Deus? Pai amado, abra nossa mente e coração para entender, colocar em prática a tua palavra, e assim render glórias ao teu nome e sermos, por consequência, abençoados. Faça isso por causa de Jesus. Em nome dele oramos. Amém. Muito bem, queridos. Eu creio que todos concordam que nós vivemos momentos difíceis. Não somente por causa de uma pandemia nunca vista em nossa geração, mas porque nós vivemos em uma situação complicada. Uma época má, com pessoas maldosas. Um mundo enganoso e hipócrita. Devido à dissimulação das pessoas, devido às doutrinas perniciosas, devido a governos perversos, devido a religiões dominadoras e pagãs, devido ao materialismo e à ganância, devido à corrupção generalizada, devido ao direito distorcido, devido ao juízo ser parcial e tendencioso. Mas, queridos, Deus nos chama exatamente a viver e proclamar em um período como este. Um período com toda essa descrição que eu acabei de fazer. Não era diferente, como disse no início, da época de Moisés, por algumas razões. A primeira delas é porque nunca havia sido entregue, proclamado, sido ensinado uma lei tão completa e tão perfeita como a lei de Deus. Essa lei de Deus foi dada através do servo Moisés, mas todo o princípio dela, toda a base dela, se faz em toda a sabedoria divina. Uma nação está sendo formada, uma nação vai entrar numa terra para poder viver, e agora essa nação precisa ter parâmetros, precisa estar dentro de vivências devidamente boas, organizadas e importantes para o bem-estar dessa população. Deus escolhe uma nação, Deus levanta Abraão, né, tem seu filho Isaac, seu neto Jacó, e Jacó tem 12 filhos, e daí as 12 tribos de Israel que formam a nação israelita. Essa nação, ela tem, como qualquer nação formada por pessoas, qualidades e defeitos, mas uma característica específica. Deus está no meio dela, Deus está trazendo a sua vontade, a sua doutrina, e isso faz toda a diferença. Qualquer que seja a nação, seja ela uma nação cristã ou não, se ela se baseia nos princípios de Deus da palavra, ela vai bem. Mas se não, essa nação tende a sucumbir, a se destruir, a deixar de existir, como todas as nações, civilizações que já existiram, não tendo bases sólidas, ou de Deus, do Criador, ou próximas do ensino de Deus, ela não subsiste por si só. Todos os males, todas as práticas más, perniciosas, né, que fogem daquilo que Deus tem como plano para uma humanidade que ele criou, e ele dá o próprio manual de vivência, manual de sobrevivência dessa civilização, ela tende a desaparecer. E, queridos, quando nós falamos que vivemos momentos maus, sem a orientação de Deus, mais uma vez, nós estamos diante de uma civilização que tende a desaparecer. Vamos pegar o próprio caso da pandemia. Vamos pegar o que os cientistas explicam, o que a própria China, que teve a origem do surto, explica, que tudo indica que veio de um certo animal, talvez um morcego, e pelo consumo desse tipo de animal é que acabou provocando essa pandemia. Nós temos que lembrar que a lei de Moisés, a lei de Deus, tratou inclusive de alimentação, proibindo esse tipo de comida. Ou seja,
se a China tivesse observado os princípios da palavra de Deus que são anteriores, né, a muitos anos de conhecimento e doutrinamento chinês, eles não teriam, se essa realmente a origem da doença, da pandemia, do chamado Covid-19. Então, queridos, o homem prova e traz as consequências de uma vida de distanciamento e desobediência à palavra de Deus. Mas Deus não quis isso, sempre. Deus não tinha esse plano para os seus. Deus sempre teve um plano especial. E é exatamente sobre este plano e sobre o proclamar essa palavra que eu quero falar para vocês nessa noite. Talvez, além dos irmãos da igreja que nos ouvem, muitas pessoas que nos ouvem, podem ser pessoas que, seja no seu convívio familiar, convívio profissional, convívio social, ou até pessoas que estão no ministério, são proclamadores, pregadores da palavra de Deus. E aí você pode se perguntar como eu poderia fazer para, da melhor maneira possível, ser um proclamador desta palavra, dessa lei de Deus. O servo de Deus Moisés, ao receber a lei e levar ao povo, ele também fez essa mesma pergunta a Deus. E ele, de forma inspirada, recebeu de Deus a resposta. E aqui, já em Deuteronômio, que é o 5º livro do Pentateuco, né, depois de toda a lei já entregue, agora Deuteronômio que é praticamente uma expressão da lei vivida, da lei já aplicada no povo de Israel. Moisés, então, compõe um cântico de louvor a Deus por conta dessa bendita lei. E nesse cântico aqui, que eu só li apenas 5 versículos, mas é um cântico longo, na verdade é uma doutrina profunda que vai até o verso 43 deste capítulo 32 de Deuteronômio, mas hoje eu quero me deter somente na introdução do cântico e que já traz ensinos muito profundos para a gente meditar nessa noite. E o primeiro deles, qual é? Se encontram nos versos de número 1 e no verso 2, esses versículos dizem: Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, ouça a terra as palavras da minha boca, goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Dessa forma poética, dessa forma lírica cantada pelo servo de Deus Moisés, não era a especialidade de Moisés, cânticos, não é? Poemas, mas Deus o inspira para, de forma bela, linda, não é? Ele compõe um cântico falando da importância da lei que Deus havia entregue para ele e para o povo de Israel. E o que se encontra nesse cântico importante sobre proclamar essa lei, sobre praticar essa lei, sobre viver essa lei, o que é a resposta para dias difíceis como os que nós estamos passando atualmente também. A primeira coisa é que a lei de Deus é um doutrinamento, é um ensino, é uma regra, uma lista de normas importantes e muito importantes, porque Moisés começa conclamando a criação, aos céus, ao universo, que atentem para aquilo que ele vai falar. Solenemente ele diz: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. Então, o que Moisés passa a falar agora, daqui para frente, é muito importante. Todos precisam ouvir. Todos que estão abaixo do céu, todos que estão em toda a terra, em todos os lugares da terra, precisam atentar para esta doutrina, para esse ensino que Moisés vem falar. Então, primeiro ponto importante é que é algo excelente e solene. Todas as vezes que um cântico era proclamado, ele tinha uma introdução falando da gravidade, da importância daquele ensino que ia fazer. A gente encontra isso muito nos profetas em Apocalipse, né? Antes sempre de começar alguma coisa, um silêncio ou um tipo de prelúdio, uma introdução, dizendo, prestem atenção. Ou até no final, quando em Apocalipse nós vemos várias vezes, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito
diz a igreja. Então, você que é filho de Deus, que crê em Deus, você que é servo de Deus, abra o seu ouvido, abra o seu coração, porque o que vai ser ensinado agora é muito importante para você, é muito importante para a sua família, é muito importante para a sua igreja, é muito importante para a sociedade. E olha que interessante, qual a forma que essa doutrina vai ser passada. Verso 2. Goteje a minha doutrina como a chuva. Goteje a minha doutrina como a chuva. A chuva desde o fim do dilúvio, a partir do fim do dilúvio, e no dilúvio ela caiu pela primeira vez, não é? E não só ela, mas todos os abismos foram abertos, da terra subiu a água quente, não é? Que já se havia acumulado pela própria neblina que era criada, e Deus havia já criado no início águas, sejam águas doces, águas salgadas e águas debaixo da terra também, elas surgem ali, mas a partir dali, naquele momento, a água representou uma correção à humanidade, uma limpeza, uma tirada do pecado que havia chegado num grau tão alto que Deus resolveu eliminar a humanidade e os animais, de tão grave que foi o ponto que chegou ali a situação. Mas Deus também, ele, a partir daí, começa a dizer que a chuva seria algo para abençoar e não mais para amaldiçoar, e não mais para trazer correção. Então a chuva passa a ser um elemento importante para a vida humana, a chuva passa a ter um sinal de bênção, e a palavra de Deus fala que essa bênção são para os filhos de Deus, para os escolhidos de Deus, mas são para toda a humanidade, para toda a existência humana e da criação, das criaturas de Deus, porque ela proclama a graça comum de Deus, a chuva, e assim como o sol que nasce todos os dias, eles vêm sobre justos e injustos. E esta mesma figura Moisés usa para falar da importância do doutrinamento da palavra. Ele diz: goteje a minha doutrina como a chuva. Então, aqui, ao mesmo tempo que está investido de importância essa chuva, porque representa a vida, representa saúde para todo mundo, alimento, providência do Criador, ela também deve cair de forma contínua, sem parar. Né? A palavra de Deus fala que enquanto Jesus não voltar, haverá colheita, haverá plantação e haverá colheita. E para isso, lógico, haverá chuva para que isso aconteça. Haverá irrigação do solo para que isso aconteça. Então, a chuva é sinal de bênção. Então, essa chuva é sinal da palavra de Deus. Ou a palavra de Deus usa essa figura tão importante para a vida humana, da própria importância da palavra. A palavra de Deus é vida. Então, goteje a minha doutrina como a chuva, que ela não pare e que ela caia sobre toda a humanidade. Que a minha palavra, que a palavra de Deus, que a lei de Deus, ela vá sendo proclamada para toda a humanidade. E é isso que a palavra de Deus fala sobre o final dos tempos. E aí virá o fim, quando todos ouvirem a palavra de Deus. Mas é interessante que, além desse doutrinamento ser contínuo, como algo bom, ele é homeopático, ele não vai ser uma enxurrada, não vai acontecer de uma vez. Todas as vezes que a chuva vem com ímpetos, não é? Muito grandes, ela provoca estragos ainda hoje. Nós temos ainda as enchentes, né? Nós temos ainda as ressacas do mar e tantas coisas provocadas pelo descontrole da poluição e de tantas coisas que fazem precipitações, ou quando o homem invade em regiões onde não deve, né? Os locais que estão próximos aos mananciais, que às vezes secam, em algum momento haverá chuva suficiente para que esses mananciais eles sejam novamente cheios de água. Então, quando o homem vai e invade, avança sobre esses mananciais, ele corre o risco mais cedo ou mais tarde, quando vem uma chuva mais severa, um período de chuva mais intenso, um índice pluviométrico maior, aí nós temos os chamados alagamentos, sem contar
toda a poluição que o homem faz, entupindo saídas d'água, fontes d'água, bueiros e tudo mais. Mas como Deus programou, deveria ser homeopático, por gotejar, né? Goteja a minha doutrina como a chuva. É um gotejar, não há enxurrar, não há tromba d'água, é gotejar. A palavra de Deus ela deve ser ensinada aos poucos, com calma. Quando o Novo Testamento ensina, Jesus ensina que nós deveríamos pregar o evangelho a toda criatura, em um dos evangelhos falar, ide pregai o evangelho a toda criatura. No outro já diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então, dando a entender que esse pregar o evangelho não é simplesmente falar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou João 14,6, né? Disse Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou em Apocalipse, quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, entrarei e cearei com ele. Não, isso é apenas parte do Evangelho, parte da palavra. O Evangelho é toda a Bíblia. Para a pessoa realmente receber a Deus, ao ensino de Deus, ela precisa conhecer a Bíblia. Não é só um momento de encontro. Por isso que há tantas pessoas que se dizem evangélicas, mas não têm uma vivência da palavra, não conhece a palavra, não pratica a palavra. E qual que é o resultado na sua vida? Falta de testemunho, falta de compromisso, falta de realmente ser um verdadeiro cristão, porque não conhece a doutrina bíblica. E essa doutrina tem que ser paulatinamente, homeopaticamente, como gotas de água. Então, por isso que é tão importante continuarem os estudos bíblicos, é tão importante continuar as pregações, é tão importante continuar os doutrinamentos, é tão importante continuar os seminários, as faculdades teológicas, tudo com o objetivo de ensinar a palavra enquanto Jesus não voltar. Porque essa palavra é tão profunda e tão importante para tudo na vida do ser humano, que ela precisa, como uma chuva, ser gotejada, pouco a pouco. Goteja a minha doutrina como a chuva. Mas ele diz também, destile a minha palavra como o orvalho. Existe muito a técnica, né? Em lugares desertos, em lugares de floresta, inclusive, onde você não tem uma água pura, você não acha uma água pura. Então, o que se faz? Se coloca aquela água impura, né, dentro de um pote, coloca-se uma peneira e faz com que ela ou seja coada, ou ela seja, de alguma forma, receba um calor para que, através do suor, né, da transformação da água em vapor, todas as impurezas vão ficando e a água que é produzida a partir do vapor, ela vem a ser uma água potável, uma água boa de se beber. A ideia é mais ou menos essa aqui. Destile a minha palavra como orvalho. O destilar é purificar, o destilar é aproveitar o melhor dessa água que é o símbolo de vida. Não há um ser humano, não há um ser vivo, seja ele animal, vegetal, que consiga viver muito tempo sem o auxílio da água, porque Deus fez assim, e por isso que Jesus é chamado também de água da vida. Porque sem ele ninguém consegue viver como deveria, de fato, viver vida com abundância. Então a doutrina de Deus, ela precisa ser contínua, homeopática e pura. A doutrina de Deus tem que ser da Bíblia, da palavra, não precisa ficar enfeitando, não precisa ficar enchendo aquilo que já está cheio, já está completo. Tem gente que sempre acha que precisa ajudar a Deus, fica inventando histórias e querendo pregar mais histórias, doutrinas, dogmas, do que a própria Bíblia. Isso foi o grande erro da religião em toda a história. Criar subterfúgios, criar elementos que ajudem na religião. Não. Só uma coisa pode religar o homem novamente a Deus.
é Jesus através da palavra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é o único caminho e expressa o verdadeiro Cristo, o caminho de chegar até Deus. Não precisa incluir nenhum elemento mais além da palavra. Nós temos, sim, bons ensinos, como nossos símbolos de fé, para nos ajudar a entender a palavra. Só nos ajudar. Mas se a gente entende que há em algum momento algum conflito, fiquemos com o quê? Com a palavra de Deus. Porque ela somente é pura. Ela somente é inspirada por Deus. Ela somente não contém erros. É inerrante, né, em todas as suas afirmações, em seus originais. E assim nós temos que ver como o cântico de Moisés de forma inspirada aqui. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho. Aquele orvalho que caiu sob a umidade, subiu, foi destilado e caiu sobre a planta já pura, sem impureza, sem poluição, né, sem nenhum tipo de contaminação. E diz: como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Essa mensagem de vida, né, de dar condição novamente para a criação, ela existir de forma saudável. O efeito da chuva. A chuva é um grande sinal de bênção de Deus, e a doutrina da palavra de Deus, os mandamentos mosaicos, o Pentateuco, o Torá, o Antigo Testamento, complementa-se com o Novo Testamento, indicando que o único caminho para o homem ser abençoado e chegar a Deus é Jesus Cristo, o Messias. Em primeiro lugar, então, o nosso doutrinamento, Moisés ensina que tem que ser contínuo, homeopático, puro e, eu diria, assertivo, direto para a planta, coisa que a gente também perde hoje em dia. Fica mensagens atirando para todo lugar, né? E esquece que o básico é o coração das pessoas. A necessidade das pessoas, primeiramente espiritual, mas também emocional e física. Quando a gente é fiel à doutrina de Deus, nós abençoamos as pessoas na sua integralidade. Mas, em segundo lugar, esse cântico, na sua parte inicial, a partir do verso 3 agora, ele nos ensina que a proclamação do nome do Senhor e da sua palavra deve ser o centro da nossa pregação, ou seja, nossa pregação tem que ser, ter o centro na palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra e não outra coisa. Verso 3. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Não é outra coisa que deve ser proclamada, deve ser pregada, mas deve ser o nome do Senhor. E onde que se encontra a descrição desse nome, tudo o que ele contém, toda a significação, o seu conteúdo, nas Escrituras. É a Bíblia que tem que ser espalhada, ser proclamada. E aqui nos mostra uma coisa importante também, que essa doutrina, ela tem que ser um doutrinamento contínuo, homeopático, puro, assertivo, mais uma proclamação. Nós temos desafios pela frente, nós temos vidas a serem alcançadas. Eu sei que às vezes todo mundo gosta da frase de Santo Agostinho, de São Francisco de Assis, né, que diz que nós devemos evangelizar, se necessário usar as palavras. Eu sei que é muito bonito isso, às vezes até uso, mas tem hora, queridos, que tem que usar a palavra sim, que tem que proclamar sim. Não adianta, eu vou só testemunhar com a minha vida, com o que eu sou, com o que eu faço. Não, tem hora que tem que ser uma evangelização propositiva, né? Ela tem que ter o objetivo realmente de proclamar a Jesus, proclamar a palavra, proclamar o evangelho e alcançar vidas. É isso que a gente entende aqui. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. E como é que se proclama esse nome de Deus? Como é que faz o nome de Deus grande? Não é você juntando uma série de qualidades que você mesmo quer identificar em Deus. Mas essas verdades sobre Deus estão na sua própria palavra. O verso de número 4 diz assim: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos,
Deus é fidelidade, não há nele injustiça. É justo e reto. Nós precisamos proclamar que o nosso Deus é esse Deus grandioso, né? Que é a rocha que nós podemos basear a nossa vida, a nossa firmeza, como lemos hoje no Salmo 112, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, o trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, tudo tirar bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, os teus filhos como rebentos em volta da tua mesa. Eis como é abençoado o homem que teme ao Senhor, não se atemoriza de más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. É esse Deus que é a nossa rocha, é o nosso alto refúgio, é onde nós podemos confiar e esperar. Por isso que temos que proclamar esse Deus. Ele é grandioso, ele é bondoso, ele é maravilhoso. E ele faz grandes coisas na nossa vida e em todo o mundo. É isso que tem que ser proclamado. Um Deus grandioso, verdadeiramente criador, que detém o poder em suas mãos, controla todas as coisas, não obstante a ação má da humanidade, a ação má do diabo e seus anjos, a ação perversa que está dentro do nosso coração, o próprio pecado, que nos tende a fazer o mal, o errado. Não obstante tudo isso, nós temos que proclamar o nosso Deus, o Deus da palavra, o Deus poderoso, o Deus que faz maravilhas. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Queridos, como nós lemos no começo, uma lista, né? De coisas más desta época. Não só a pandemia, mas uma época má, pessoas maldosas, um mundo enganoso, hipócrita, de pessoas dissimuladas, doutrinas perniciosas, governos perversos, religiões más dominadoras, materialismo e ganância, corrupção generalizada, direito distorcido, juízo parcial e tendencioso. Aí nós encontramos essa palavra aqui, no verso 4, porque todos os seus caminhos são juízos. Tudo o que tem na palavra de Deus são justos. São ensinos justos, são verdades, de fato, que trazem o bem comum. São verdades sem distorcimento algum, sem nenhum tipo de tendência a agradar uns, ajudar uns em detrimento de outros. Porque Deus é juízo. Ele não somente é juiz nos seus ensinos, como será justo juiz para todos aqueles que fazem o mal e que pregam uma justiça errada, distorcida e tendenciosa para interesses pecaminosos, corruptos, mundanos. E o verso 5 fala dessa realidade, né? Terrível que nós vivemos. Nós temos que lembrar que nosso Deus é o Deus do equilíbrio, é o Deus da justiça, da balança correta. Verso 5. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É o que o mundo é. É que a realidade dos tempos de Moisés trazia, mesmo entre o povo israelita. Vocês viram como aquele povo foi no deserto? Quanto fizeram contra o Senhor? Estavam contaminados pela doutrina pagã do Egito. Quantos insurgimentos, né? Quantas pessoas que se levantaram contra Moisés, contra Arão, contra a lei de Deus. E essa doutrina vinha para pessoas como essas. E essa doutrina também, que hoje chega a nós, também vem para pessoas más que podem ser transformadas. Nós, por essência, somos maus, todos nós. E estamos sendo transformados. Então, as pessoas também podem ser assim transformadas. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. A fidelidade de Deus se baseia no fato de Deus ser justo, Deus ser bom, Deus ser misericordioso, Deus ser gracioso. Então, em terceiro lugar, queridos, além de nós temos aqui uma doutrina que deve ser contínua, homeopática, pura e assertiva, e uma proclamação de tudo isso em todos os cantos da terra, não é?
proclamação da palavra de Deus, isso é o centro da nossa vida, a nossa pregação tem que ser bíblica, cristocêntrica. Também, nós temos que ter a plena convicção da fidelidade de Deus, que se baseia em todos esses ensinos, essas promessas. E esses ensinos e promessas nos faz saber que Deus é um Deus justo. Deus é um Deus bom, Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus misericordioso. E baseado nessas condições, nessas promessas do próprio caráter de Deus e das suas promessas que ele faz na sua escritura, nas suas escrituras, é que a gente se fia, é que a gente pode dizer que nós vamos ter ainda momentos bons, que a humanidade não vai sucumbir a coisas difíceis como essa pandemia, que a humanidade não vai sucumbir a governos corruptos, a governos maus, que não vai sucumbir a juízes injustos e que tem uma balança tendenciosa para o bem próprio, que nós não vamos sucumbir, né, de maneira alguma, com leis que são criadas para benefício próprio de alguns, em detrimento de tantos. Nós cremos num Deus que muda isso de forma poderosa, é verdade, quando ele quer, mas muda isso também com a atitude da sua igreja, atitude fiel, comportada, obediente da igreja dele. Então, ou seja, você e eu, com o nosso comportamento bíblico, desta forma, recebendo esse doutrinamento contínuo, homeopático, puro, assertivo, proclamando essa palavra em todos os cantos da terra, tendo Cristo como centro, Deus como centro, a palavra como centro, e nenhum outro tipo de doutrina, aí sim, essa fidelidade de Deus é demonstrada na nossa vida, é demonstrada na humanidade. Ou seja, muita coisa pode ser mudada na nossa realidade contextual. Nós precisamos encontrar relevância para a nossa vida cristã. E essa relevância é no nosso dia a dia, onde trabalhamos, onde estudamos, na família que temos, na convivência da sociedade que nós conhecemos e participamos, nas nossas influências, né, num contexto geral, ou seja, não temos que ter medo de nos envolver em tudo que for bom para proclamar a verdade de Deus, os ensinos de Deus. Não temos que ter vergonha, não temos que ter receio, não podemos ser tímidos, não podemos ser medrosos. Temos que proclamar a verdade que nós temos em todos os cantos. E se for necessário mudar comportamentos políticos, de juízes, de legisladores, que sejam pela força do testemunho e proclamação da palavra. Essa palavra que mudou já realidades em toda a história, em todo o mundo. Ela pode mudar, continuar mudando a minha realidade, a sua realidade, a realidade da sua família e da minha, a realidade da sociedade que vivemos. Eu creio assim. E certamente esse cântico estava no coração de Moisés também, por isso que ele, inspirado, cantou na sua época e Deus conservou para que chegasse para você e para mim. Então, queridos, como Moisés proclamou, possamos fazer também e dizer: inclinai os ouvidos aos céus e falarei, ouça a terra as palavras da minha boca, goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto, porque toda a humanidade procedeu corruptamente. Mas com essa doutrina, essa humanidade, naquilo que nós podemos ser relevantes, pode ser transformada em nome de Jesus. Que Deus faça isso para a sua glória e por misericórdia use a sua vida e a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Pastor Rafael. Falou, pastor Wilson, muito obrigado pela palavra, nesse momento precioso de estudo da palavra de Deus, que Deus o abençoe grandemente. Aproveitando que o senhor já está na tela aí, nós queremos parabenizá-lo por esse dia, né? O senhor completou mais um ano de vida, sabemos que foi feita uma festa lá, durante o dia lá,
com a família. Quando eu digo família, Simone, o Rafa, né? Fiquei sabendo que o senhor já assistiu alguns vídeos. Que Deus te abençoe, pastor. Nós o amamos, nós o respeitamos e temos como nosso líder, e que Deus continue a abençoar a sua vida grandemente. Que o senhor comemore muitos anos de vida na presença do Senhor, para honra e glória dele. Amém? Deus te abençoe, pastor. Eu quero agradecer o carinho da igreja, o carinho dos irmãos, o carinho do pastor Rafael. Durante boa parte da tarde hoje, eu fiquei só recebendo as mensagens, foram várias mensagens, né? Eu não lembro, praticamente uma família aqui da igreja, e além da igreja, de pessoas da minha família, e também de pessoas que a gente conhece no ministério aí. Nós recebemos aí várias mensagens em forma de vídeo, em gravações, e também mensagem de texto. Só das mensagens relacionadas à igreja e à família, a gente teve mais de 60 mensagens, e a gente fica feliz porque a gente realmente não entende, não compreende como a gente pode receber tanto carinho, né, dos irmãos. E a gente quer, então, transmitir a nossa gratidão, né, de coração a cada mensagem. E um monte de gente que não está acostumado a gravar vídeo e nem áudio, toda lei tímido, tudo, mas fizeram esse esforço, demonstrando realmente que amam a nossa vida, amam a minha família, e por isso a gente quer agradecer. Pastor Rafael, deixa eu aproveitar aqui, e já que nós estamos na parte de agradecimentos e avisos, lembrar que os irmãos continuem nas suas orações, pedindo por irmãos da nossa igreja mesmo, né? Por exemplo, a Márcia, do seu Finis, o pai dela faleceu essa semana, né? E já vinha bastante tempo sendo cuidado pela família, pela Márcia, pela família dela, mas não resistiu essa semana. E a gente, durante essa semana, esteve mandando nossas mensagens ali de que Deus estivesse manifestando o seu consolo, e a gente vai pedir para a igreja continuar mandando essas mensagens, continuar orando pela família, né? Porque não é fácil a perca do pai. Nós também vamos pedir a oração pela família do Helder, Simone e Kevin. Todos adquiriram o Covid-19. O Helder estava um pouquinho mais abalado, mas, graças a Deus, as notícias que têm chegado para a gente aqui já estão melhor. A Andréia também, que é a irmã do Helder, foi minha ovelha em Guaianazes. O seu esposo, o Betinho, também estão com Covid. E, infelizmente, com essas atitudes das nossas autoridades, por último, aí obrigou as pessoas se acumularem em conduções, em carros, né? E acabou todo mundo da família adquirindo porque o pai também do Helder e da Andréia está hospitalizado, né? Então, para atender o pai, para poder levar o pai, ele seu teutônio, né? E a gente deve continuar com as nossas orações por ele. Eles acabaram todos adquirindo o Covid. Então, vamos orar por essa família e também pedir que a graça de Deus esteja sobre a vida deles na recuperação. Lembrando os irmãos para fazerem suas visitas virtuais, o Valdir lembrou bem de manhã na escola dominical, da família e amiga, mas precisamos fazer as visitas virtuais. Essa semana nós queremos também visitar mais algumas pessoas, nossos pastores, né? Nas nossas visitas pastorais virtuais, para que a igreja seja o mais assistido possível. O irmão... Pastor, Oi? Posso dar uma dica? Nas visitas virtuais, quem tiver maior habilidade aí, se não tiver, procura aprender, faz um print da tela e posta no grupo, porque aí nós vamos ver o rostinho de todo mundo, nós vamos ver essas visitas e a igreja vai sendo estimulada. Quem não fez é estimulado a fazer a outra visita. Então, se você puder, na hora que estiver fazendo a selfie com a família, vai lá e aperta lá o botãozinho para fazer uma print da tela. E aí posta no grupo. Aí que você fez a visita, olha, que foi bênção. Isso vai estimulando quem ainda não fez e fica registrado para a igreja que a igreja está ativa, está realmente realizando. É só uma sugestão. Boa ideia, muito boa ideia. Então, você, ao fazer sua visita, você tem uma hora que você está lá filmando, né? Vendo lá os irmãos, e
a tua parte fica aqui menorzinha, né? Então, quando você tira ali o print, sai todo mundo ali e você posta na igreja dizendo, está acontecendo a família amiga. Muito boa ideia. Isso aí. A gente também endossa aí a sugestão do pastor Rafael. Bom, é isso. Nós não participamos de manhã da escola dominical, né? Em razão da nossa folga, por causa do aniversário. Vamos acumular para quarta-feira as perguntas sobre a parábola, tá? E quarta-feira tem mais parábola. Se prepare, não perca, né? Não só a parábola nova, mas as orações que a gente faz, os agradecimentos. Os irmãos fiquem atentos aí para as nossas transmissões. Tá certo. Irmãos, também nos trabalhos durante a semana, que você não tem acompanhado, nós temos, ao longo dos trabalhos, convidado alguns irmãos para nos ajudar no louvor. Já teve o Ale Marques, já conversamos com o Paulão, com o PC, ele disse que também vai nos ajudar. A banda Entre Irmãos, vira e mexe, estão aqui em casa fazendo alguma coisa, eles nos ajudam também no louvor. Então, nós vamos sempre convidando alguém para poder nos abençoar. E tem sido bênção, queridos, porque nós estamos aqui no compartilhar da palavra de Deus. Lembrando que nós também estamos aí planejando, já foi falado pela manhã, estamos planejando um bate-papo ou um debate aí com 3 pastores que estarão falando sobre os assuntos atuais, contemporâneos, sobre como é que a igreja está lidando com essa situação, quais são as dificuldades, qual é a solução que Deus tem mostrado para que a gente possa caminhar melhor, e dentro dessa toda essa linha. Nós estamos planejando o reverendo Wilson, o pastor Michael, existe um outro pastor que ainda nós não confirmamos o nome, mas fique atento nessa programação que nós iremos divulgar para que você possa participar e divulgar para todos os seus amigos, para que eles participem conosco. Vai ser bênção, viu? Não perca. Só lembrando que no caso dessa programação que você acabou de falar, é uma programação que é extra-igreja, ela tanto é para as igrejas locais, mas ela pode ser compartilhada para outras igrejas, outros irmãos, porque a ideia é trazer um esclarecimento, né, sobre esse momento de pandemia e como os servos de Deus estão se comportando, para que lance luz para outros irmãos, outros pastores, outros líderes, né, não só da igreja presbiteriana, mas de outras igrejas evangélicas, de como agir nesse momento de pandemia. E Deus tem dado graça para a gente, tem dado experiências abençoadoras. Por exemplo, na própria sexta-feira, né, eu trabalho com casais, a gente convidou toda a igreja, mas demos uma abridinha também, foi divulgado no Face, e veio gente de Pernambuco, né? Veio gente de tudo quanto é lugar, e foi uma bênção o nosso encontro, teve experiências que tanto a gente recebeu desses irmãos que vieram de fora, como também pôde passar para eles, e isso tem sido bênção para a nossa igreja, a gente quer compartilhar. Irmãos, a equipe técnica aqui, os nossos esposa, filhos que nos ajudam na transmissão, né, me avisaram aqui, e realmente, a gente quando está aqui falando com vocês, não dá para nós vermos as mensagens que chegam, e chegam muito rápido. Então, às vezes a gente não cita, é porque realmente eu não vi, mas a equipe técnica disse, olha, coisas que foram citadas, que o pastor citou agora, o pessoal colocou nas mensagens. Não se preocupem, nós vamos verificar todas essas mensagens, todos os pedidos de oração, nós vamos colocar para a igreja orar, nada vai passar desapercebido, viu? O fato da gente não citar aqui é porque passa muito rápido. Se a gente começar a ler todas as mensagens, a gente não realiza o culto. Então, a gente não lê todas as mensagens por conta disso. Mas agora, posterior ao culto, nós vamos ler todas as mensagens, todos os pedidos de oração e vamos colocar para a igreja. Tá bom? Fiquem tranquilos nesse aspecto, que a igreja estará orando por todos os pedidos que foram colocados. Rafael, o senhor faz oração e em seguida eu impetro a bênção e assim a gente encerra o nosso culto hoje. Ok. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, muito obrigado pelos irmãos que nos acompanham nessa transmissão, muito obrigado, Deus, pelo cuidado para conosco, pelos livramentos que nós temos ouvido aqui, ó Pai, que as pessoas têm compartilhado conosco. Também, ó Deus, venho pedir, ó Deus, que o Senhor entre com o consolo necessário para as famílias enlutadas,
que possam, ó Pai, neste momento compreender que o Senhor está no controle de todas as coisas, que esse era o momento mesmo, dentro do plano de Deus, antes mesmo da nossa existência, como diz no Salmo 139. Ó Deus, que todos os dias nossos foram escritos e determinados antes que qualquer um deles existisse. Por isso, ó Deus, nós queremos te agradecer por fazer parte da tua história, fazer parte do teu propósito, fazer parte do teu povo, ter sido alcançado pela tua graça, e podermos, ó Deus, ter uma expectativa e a alegria de estar na eternidade juntamente contigo. É assim que eu oro, agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção, queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos vocês e com todo o povo de Deus por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe, queridos.